Olá, tudo bem? Meu nome é César e eu ajudo pessoas depressivas a dominarem suas emoções para que exterminem de uma vez por todas a depressão em 6 semanas e sem uso nenhum de remédios, para que se sintam felizes, otimistas e vivam de verdade, com qualidade, seus relacionamentos e sua vida e ainda possam inspirar outras a saírem da depressão ou outros problemas que elas tiveram. Fique comigo nos próximos minutos e eu vou revelar para você como você pode terminar a depressão de uma vez por todas em 6 semanas e sem uso nenhum de remédio. Eu lembro que eu tive depressão por 25 anos e ela ia e ela vinha, ia e vinha, era alternado. E nos últimos 25 anos, nesse último tempo, ela se instalou de forma frequente. Ela afetou minhas 5 áreas da minha vida, que é vida social, relacionamento, carreira, autoestima e propósito de vida. A depressão, ela tem alguns sintomas que eu gostaria de mostrar para você. Gostaria de saber se você se sente ultimamente, ou pelo menos nas 2 últimas semanas, com algum desses sintomas. Triste, deprimido, irritado, nervoso, sem valor, está se sentindo sem valor, inútil, com baixa estima? Você come muito em excesso ou está comendo pouco, diminuiu? Você se critica muito a si ou critica os outros? O sonho, está tendo insônia, você está rolando muito na cama, tem dificuldade de dormir ou está tendo sono em excesso? Vou dizer para você que você não é o único com isso daqui. Eu tive também esses problemas por 25 anos. Eu me lembro que com 14 anos eu estava na chácara da minha avó e eu tinha ido lá com meu primo justamente para poder andar de cavalo, para nadar, fazer outras coisas parecidas. E eu lembro que ele andava para cima e para baixo e eu não entendia o porquê que eu estava tão triste e não conseguia fazer o que ele estava fazendo. Ele catava o rei, ele catava a sela, ele fazia tudo. E eu lembro que eu estava numa poltrona, sentado e assim, ó, triste, e vendo ele andar, pegando as coisas para cima e para baixo. E eu pensando, poxa, eu quero ir, mas eu não consigo. O que está acontecendo comigo? Eu me sinto triste. E eu queria andar, eu pensava, eu queria ser que nem ele. Só que eu não conseguia, eu estava totalmente desanimado. Com o tempo isso daí foi passando e a depressão ela piora se você não trata. Eu lembro que na fase adulta isso daí piorou muito. Então tinha épocas que eu não saía de casa. Eu ficava sexta-noite em casa, sábado e domingo e assistia televisão o tempo inteiro. Então era desde a parte da manhã, à tarde até a noite de sábado e domingo, além de sexta. Então eu deitava na minha cama, ficava ali, triste. Às vezes agonizava até o choro. Então eu não sabia, eu virava um pouco para um lado, porque às vezes doía as costas. Também tinha que virar às vezes para o outro, porque continuava doendo as costas. Levantava um pouco, comia, voltava e continuava. Triste. E sem entender, e aquela agonia vindo no meu peito, entende? E vou falar para você, é uma situação muito triste. O quarto fechado, tudo escuro, sem luz, sem nada. Essa situação não desejo para ninguém, é muito ruim. E eu também lembro que eu não queria fazer barba, não queria nem tomar banho, não dava vontade de fazer isso, não dava vontade de conversar com amigos. E eu lembro que eu me sentia muito mal nessa época. Eu também tive um outro problema que foi a insônia. Era um período que eu chegava para dormir à noite, não conseguia. E se eu conseguisse dormir, eu acordava depois de meia hora, 40 minutos, rolava, dormia mais meia hora, 1 hora e ia alternando. Acordava e dormia, acordava e dormia. Aí eu bolei uma estratégia, falei assim, nossa, essa vai funcionar. Eu vou arrastar meu sono o máximo possível para a noite, tentar dormir o mais tarde possível, aí eu vou ficar com sono e vou dormir. Não acontece assim. A única coisa é que eu arrastava, conseguia dormir um pouquinho no começo, mas depois não funcionava, porque eu acordava e ficava rolando na cama. Isso daí é próprio, típico de quem tem depressão. Então, se não tirar a depressão, não tem como fazer isso daí funcionar de maneira correta. E o pior de tudo é que no dia seguinte eu tinha um problema, né? Porque eu tenho que trabalhar com qualquer outra pessoa e eu lembro que eu tinha prazos, eu tinha um chefe chato e os prazos, eles são ali, tem que entregar. Então, assim, além de dormir mal,
você acaba ficando nervoso por conta disso. Mas o trabalho que você tem piora muito a situação, porque lá você também fica estressado. Então junta um estresse com o outro e aí você tem que tomar ainda café para ficar acordado durante o dia, para poder entregar o serviço. Isso deixa você o dia inteiro irritado, o dia inteiro nervoso. Você perde às vezes a concentração, é muito ruim. Lembro também que nessas épocas, né, desses 25 anos, domingo era um dos piores dias, porque teve épocas que eu também conseguia sair. Só que domingo é um dia que você acaba ficando em casa por conta dos outros. O que aconteceu? Ou o que acontecia? Eu tinha que ir no supermercado, comprar às vezes doce, chocolate, tudo porcariada, que eram coisas gostosas de comer, né? E eu fazia isso porque eu me sentia muito mal, muito ruim. Eu ficava domingo abatido, ficava cansado, ficava triste, ficava dessa forma assim, ficava vendo televisão e nada passava isso. Então a única forma era juntar o sorvete no meio da minha perna, colocar a televisão na frente, colocar umas barras de chocolate aqui do lado e os sucos bem doces aqui do lado e ficava tomando e comendo a tarde inteira. Até que chegava uma hora que a boca tinha gosto de açúcar. Ficava com gosto daquele açúcar. Sabe aquele açúcar que você põe em cafezinho? Então, e é muito ruim esse tipo de coisa. Porque, poxa vida, você não precisa disso, mas naquela hora eu precisava. E isso faz muito mal para o corpo. Então eu sei que, graças a Deus, depois de estudar por 4 anos, por conta própria, muitos livros de psicologias, esses que dão universidades, e eu consegui descobrir o que realmente pode fazer acabar com a depressão de uma vez por todas, em 6 semanas e sem uso de remédios. E foi o que eu apliquei na minha vida e funcionou muito bem. Hoje, eu ligo para meus colegas no final de semana, eles ligam para mim, a gente marca sair, é maravilhoso, a gente conversa demais e isso daí é uma sensação de prazer muito boa. Tá com quem você gosta, com papos bons. Eu também sei que na hora de dormir é fantástico, porque eu sei que eu 11h30 eu vou para a cama, já estou com sono, durmo, no dia seguinte eu acordo, fico acordando no meio da noite e o trabalho do dia seguinte sai fantástico. Você se levanta revigorado até, com vontade de trabalhar, ao contrário daquelas outras vezes. E no domingo, todo domingo quando ele chega, às vezes eu tomo uma aguinha de coco, eu pego só um refrigerantezinho, pouquinho só, não precisa de muito mais do que isso, porque eu não preciso mais dessas coisas para me fazerem feliz, para tirarem minha dor. Então, realmente funciona as técnicas que eu vou passar para você. Gostaria de saber um pouco mais de você, porque você me conheceu, agora que eu contei um pouquinho da minha história, gostaria de que você contasse um pouquinho da sua história para eu poder conhecer você. Gostaria de saber se você está tendo alguma dificuldade, talvez no que eu citei aqui. Ou gostaria de saber se você teve alguma ideia ou alguma situação semelhante que passou com a que eu passei. Então tem um campo aqui embaixo, digita ele aí, o que veio na tua cabeça enquanto eu estava contando uma história. Que histórias você tem que estão na tua cabeça agora nesse momento? E isso daí é muito bom fazer, porque além de eu te conhecer, você vai estar ajudando outras pessoas que estão tendo os mesmos problemas e elas vão ver que não estão sozinhas, como foi o meu caso, e isso ajuda muito esse tipo de pessoas. Bom, então está aqui embaixo o campo, eu espero você digitar. Pausa o vídeo e depois você continua. Então agora eu gostaria de contar para você a respeito de remédio antidepressivo. Existe um engano sobre ele. Ele é bom e ele é ruim. A curto prazo, ele é muito bom, porque se a pessoa quer se suicidar, o que acontece? Você dá um remedinho para ela, ela vai ficar mais tranquila, mais zen, e aí o médico ou o psiquiatra, outra pessoa, pode ter um tempo para tratar. Porém, o que acontece, e em boa parte dos casos, é que as pessoas administram muito tempo esse tipo de remédio. E se você pegar o Google, né, você vai ver que vai confirmar o que eu vou falar. Quando você coloca esse tipo de remédio para esse tipo de pessoa a longo prazo, dá um problema muito grande, porque o remédio em si ele não trata a depressão.
Ele trata os sintomas da depressão. Então, o que acontece é como se você tivesse pego o problema, colocado no congelador e pego daqui 10 anos ele vai estar congelado, vai estar lá. Você só postergou, você só tratou os sintomas. Como, por exemplo, a dengue. A dengue não tem remédio para dengue, mas tem remédio para o sintoma da dengue, que é a febre. E esse mesmo remédio que você dá para essa febre é o mesmo remédio que você dá para outra febre causada, por exemplo, por uma gripe. Mas você não tem um remédio específico para tratar a dengue. É a mesma coisa com a depressão. Então, existe 2 grupos de origens, né, que origina a depressão. Um deles, que é a minoria, só que a indústria farmacêutica não conta isso, e também ela não tem nem vontade de contar porque ela gosta muito de educar médicos e psiquiatras para que deem mesmo remédio, educar a mídia que o remédio é milagroso, que vai curar. Não, que o remédio não cura, ele é um paliativo. Então, nesse grupo pequeno também é bom, mas sempre por curto período de tempo. O grupo pequeno é a causa, que é a causa vinda pela parte física da pessoa, entende? Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm problema de tireoide, às vezes as pessoas têm problema hormonal, gravidez pós-parto, na menopausa. Então, tudo isso você administra por curto período de tempo para passar, enquanto trata realmente a doença em si. Então, ela vai passar aqueles sintomas que eu falei. Agora, se você pegar isso daí e usar por longo tempo, vai criar o problema que eu te falei. No Google você pode procurar da seguinte maneira tudo que eu estou falando, tá? Para confirmar que a longo prazo dá problema esse remédio. Então digita lá, antidepressivo, efeitos a longo prazo. Você vai ver médicos, você vai ver pesquisas científicas falando exatamente o que eu falei. O segundo grupo, que é o grupo que a maioria das pessoas está e que a indústria farmacêutica não gosta de revelar, e é que é daí que origina realmente a depressão, é a depressão gerada pela emoção, pelo seu pensamento que gera a emoção. Então, todo pensamento que você tem, ele gera uma emoção, tá? Emoções boas, por exemplo, felicidade. Emoções ruins, por exemplo, o medo, a tristeza, a depressão, que também é uma emoção, a ansiedade, síndrome do pânico. Então, essa outra fonte, que é a maior fonte que tem geradora de depressão, é o seu pensamento. O pensamento pode ser uma imagem, o pensamento pode ser uma frase que está na tua cabeça. Então, se você souber controlar isso, você mata a depressão e acaba tendo domínio próprio e acaba dominando as outras emoções por tabela. Então, é isso que eu quero falar para você. Só que antes de falar, eu quero provar de verdade para você ver que é real o que eu estou falando. Para você entender que a depressão ou suas emoções, elas são causadas pelo pensamento. Vamos lá? Para eu te provar isso, eu quero então que você desligue o WhatsApp, Facebook, televisão, música, porque atrapalha agora o que eu vou fazer com você. Eu quero que você se sinta. Me diga qual emoção que você está sentindo nesse momento. É alegria? É tristeza? Se tiver difícil de pegar essa emoção, dá uma pausadinha no vídeo, fecha o olho. Só que não vale me dizer que a emoção é tô legal, tô mal, tá normal. Isso não é nome de emoção. O nome de emoção é medo, depressão, tristeza. Esse tipo de coisas são ansiedade, isso daí é nome. Então me dá um nome para o que você está sentindo agora. Pegou? Se não pegou, pausa o vídeo. Vamos para a segunda parte. Eu quero que você agora pense numa coisa muito ruim que te falaram, ou uma imagem muito ruim que te vem à mente. Uma coisa ruim, você pensa, credo. Pensou? Agora, sinta a emoção que está no seu corpo. O que te vem? É alegria ou é tristeza? Se precisar, fecha o olho, pausa o vídeo. Enquanto não pegar o nome da emoção, não continua não. Pegou? Agora me diz qual que é o nome dessa próxima emoção que eu vou te falar. Pensa numa coisa muito boa, numa frase muito boa que está na tua mente. O que você fala, nossa, que legal que me disseram, ou eu lembro daquela situação muito show de bola.
Você consegue se lembrar disso? Agora me diz, que sensação você está tendo? Não é alegria? Então perceba que cada hora que eu fui falando para você trocar o que você estava pensando, você foi sentindo algo diferente. Por quê? O pensamento gera emoção. Então se você controla o pensamento, você controla a emoção. Então talvez você possa pensar assim, eu vou pegar e vou então controlar o pensamento, ou não quero pensar, não vou pensar então nas coisas que me causam depressão. Não funciona dessa maneira. Exatamente porque as coisas que você não quer pensar é o que você realmente pensa. Vou te dar um exemplo. Não pense agora na sua casa ou na porta da sua casa. Não pense. Pensou? Não pense agora no elefante rosa voando sobre sua cabeça. Pensou? Isso é para te provar que realmente aquilo que a gente não quer pensar, a gente pensa. Então talvez você me pergunte, o que eu faço agora então para arrancar isso da minha cabeça? Tem que usar técnica. Sem técnica, não dá para ir para frente. Por isso que eu levei 4 anos para descobrir qual era a melhor técnica de todas. E é isso que eu vou passar agora para você. Para esse vídeo não ficar longo, eu dividi o conteúdo dele numa série de vídeos de como ser feliz. Nos próximos vídeos eu vou ensinar para você dicas e técnicas de como ser feliz, como aliviar a tristeza, ansiedade, medo, vergonha, depressão e outras emoções ruins que fazem você sofrer. Vou também dar para você armadilhas do pensamento, que elas é que geram as emoções negativas, emoções ruins, porque eles geram aqueles pensamentos negativos. Então, com isso você vai conseguir se prevenir deles. Nos próximos vídeos, eu vou passar para você a super técnica poderosa Refoco. Com ela você vai conseguir mudar suas emoções, vai aliviar ou eliminar elas. É fantástica, você nunca viu nada igual. Faz parte do conjunto de técnicas de como ser feliz. Ela é eficaz, essa técnica, ela é garantida. Se você aplicar na sua vida, vai funcionar na hora. Por quê? Porque eu já apliquei várias vezes na minha e funcionou. E porque também as pessoas nas quais eu ensinei essa técnica, na hora que elas aplicaram, funcionou também. Então vai funcionar com certeza com você. Também vou deixar no próximo vídeo um link para você baixar o workbook. Para que serve esse workbook? Com esse workbook você vai poder praticar essa técnica. Talvez você pense, nossa, o que eu faço para baixar todo esse conteúdo e mais esse workbook, tudo de graça? É simples. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no computador, embaixo aqui vai ter um link, então você clica nele. Ou, se você passar o mouse em cima desse vídeo, você vai ver aqui em cima uma bola branca. Clica nela e clica no link dentro dela. Ou, se você estiver vendo esse vídeo aqui no celular ou tablet, você clica em cima dele com o dedo, vai aparecer a bola branca, clica nela, clica dentro do link dela. Ou você pode digitar esse site que está aparecendo aqui. Agora tem uma pergunta para fazer para você. Por quanto tempo mais você vai ficar adiando viver um estilo de vida feliz? Se você quiser ser feliz e viver com mais qualidade e felicidade sua vida e seus relacionamentos, e ainda inspirar outras pessoas a serem felizes como você será, é simples. Clica aqui embaixo, ou na bola branca aqui em cima, ou digita esse site, para saber como ser feliz e dominar suas emoções. Então vejo você no próximo vídeo.